Vamos subir no nosso Chocobo, chamar os Guerreiros da Luz e vem descobrir com a gente quais são os cristais de conhecimento profissional que o Final Fantasy tem a oferecer. Olá, meu nome é Wagner Steffen e ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Carreira, um quadro aqui no Desafio Certo que tem como objetivo discutir as coisas de maneira um pouquinho mais calma, mais longa, com um pouquinho mais de profundidade. Esse vídeo que você está vendo é um dos vídeos temáticos aqui onde a gente junta uma série de entretenimento, um filme, um jogo e tenta entender o que ela pode nos ensinar de como melhorar e crescer na nossa carreira. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre uma das séries mais interessantes e assim, uma das séries que eu mais gosto em questão de videogame, né? Que muita gente fala que é um pouquinho mainstream, né? Um pouquinho usual demais, pô, muita gente gosta, então o pessoal gosta de desvalorizar só porque é uma coisa muito famosa. Mas eu gosto de Final Fantasy desde a minha infância, bem infância, assim. Eu acho que um dos primeiros jogos que eu joguei já no PlayStation, né? Também eu não tive todos os videogames, mas eu joguei no PlayStation um Final Fantasy 4. Primeiro Final Fantasy que eu joguei, gostei muito, era um jogo denso, jogo complexo. Eu estava aprendendo inglês na época, então eu precisava literalmente ficar abrindo o dicionário para entender o que estava acontecendo, porque a série é famosa pela narrativa, né, a história que é contada com cada jogo. Eu gosto muito, é uma série bastante antiga, né, o primeiro jogo do Final Fantasy, que se chamava Final Fantasy, é um jogo de 1987 e tem quase aí de jogos principais. Tem o Final Fantasy de 1 a 15, com os outros que também são canônicos, e spin-off tem vários aí. Deve ter por baixo uns 30 jogos. O último jogo que saiu, né, na data desse vídeo foi o Final Fantasy VII Remake, então até temos aí, né, como toda boa série, temos o remake de um dos principais jogos aí da série. E é uma série que tem histórias todas diferentes, mas sempre alguns elementos bem reconhecíveis, que é uma coisa que a gente vai falar também como lição de carreira. A primeira lição que a gente aprende com o Final Fantasy é que nem tudo pode ser perfeito. Dentro dos jogos tem coisas que não são lá tão boas, mas dentre aí, vamos pegar só a série canônica, né, só a série principal, nem todos os 15 jogos são realmente muito bons. Não é um vídeo de crítica, nem um vídeo de polêmicas, portanto eu não vou falar quais jogos eu acho bom e quais jogos eu acho ruim, mas mesmo sendo um fã da série aí de longa data, eu acho que tem alguns jogos que sim são melhores que outros e alguns jogos que, não vou dizer que são ruins, mas que estão bem aquém da qualidade. Dentro da nossa carreira, da nossa história de carreira aí que a gente vai construir, a gente tem que aprender que nem tudo vai ser perfeito. Muita gente que eu falo, quando a gente vai começar um processo de coaching e tal, e a gente vai falar de mudança de carreira, sempre há essa impressão de que quando eu vou mudar de carreira, eu vou planejar minha carreira. E se eu vou planejar minha carreira, tudo tem que sair muito bem e muito perfeito. Qual o problema com isso? Quando a gente fala que tudo tem que sair muito perfeito, a gente espera que cada passo nosso de carreira leve a uma evolução, leve a uma espécie de, que seja tudo traga um benefício muito positivo, que todo passo seja um melhor que o outro sempre, que todo passo seja um acerto crítico aí. Não, vai ser assim. Não é porque você planeja sua carreira, não é porque você contrata um profissional, não é porque... Não importa. Vai ter passos que vão dar muito certo e vão ter passos que vão dar menos, ou que não vão dar certo, que não vão agradar ninguém, nem você, tá? E aqui a gente consegue ligar muito com a questão. Final Fantasy é uma das séries mais conceituadas aí, né? Claro que o pessoal fala, é superestimado. Pode ser, mas a gente tem aí, acho que da série canônica, a gente tem pelo menos 10 jogos que saíram na época, né, nos 10 melhores jogos do ano. Então, assim, a gente está falando de uma série que é conceituada para muita gente. Mesmo essa série que tem recurso, que tem dinheiro, que tem tudo para ser todo jogo um melhor que o outro, tem sempre as questões que são cagadinhas, né? Que não deram certo. Decisões que foram erradas. Né? A gente tem, por exemplo, eu vou ter que dar um exemplo, né, para não passar. Foi lançado o Final Fantasy XIII e aí o Final Fantasy XIII-1 e XIII-2, alguma coisa assim. Foram dois jogos spin-offzinhos da série, umas continuações da história que
não foram lá essas coisas, não foram muito bem aclamados. Para quem gostava muito do Final Fantasy XIII, foi uma delícia, porque teve a continuação. Já para outras pessoas, aquilo foi meio que um fillerzinho, né? Só uma coisa assim para encher uma linguicinha mesmo. Então assim, tome cuidado ao achar que todo passo de carreira vai ser maravilhoso, que você vai tropeçar alguma hora ou outra. E tá tudo bem tropeçar. Tá tudo bem ter Final Fantasy 13 2. Tá tudo ótimo. Não tem problema. Desde que você entenda quem você é. O que vai levar a gente pro próximo item. E se eu tô falando para você ser quem você é até nos seus erros, é porque eu tô falando para você ter uma identidade. Entenda quem você é. E parece muito difícil isso, você fala, vai, quem sou eu? Não sei. Então descubra. Repare, Final Fantasy é uma série com 15 jogos aí, né, como eu disse, canônicos, né, jogos principais, e cada um desses 15 jogos é completamente diferente um do outro, tá? Personagem, história, mundo que se apresenta, vilões. Só que todo jogo que você pega para jogar, mesmo que você não passar por uma tela de início, você sabe que você está jogando Final Fantasy. Tem algumas coisas ali que você percebe, o conjunto delas você percebe. Seja porque você tem uma forma de transporte muito icônica, que é o Chocobo, que são grandes pássaros amarelos que você anda neles em todas as séries. Todas as séries os Chocobos aparecem. Os Muggles, que são umas fadinhas que parecem uns gatinhos branquinho com um pomponzinho vermelho, né? Hey, easy there. Seja porque a gente vai ter mecânicas de batalha que tem formas de invocar monstros, seja até por detalhes muito bobinhos, mas por uma similaridade das músicas. Se você vê todas as músicas que tocam quando você monta um Chocobo, todas as séries, toda a música é parecida, toda a música tá lá. Toda a música você olha e fala, nossa, que música épica e grandiosa. É uma música do Final Fantasy. Seja porque a história tem a ver com um cristal, ou 2 cristais, ou 4 cristais, que tem elementos, tem não sei o que, que foram roubados, que precisam ser reativados. Toda a história tem a ver com isso. Não importa. Não importa se o jogo é péssimo. Péssimo não tem jogo péssimo no Final Fantasy, mas se o jogo é esses aqui eles forçaram a barra, ou se é um jogo épico, como o Final Fantasy VII, como o Final Fantasy IX. Não importa qual extremo a gente esteja, todo jogo você vai saber que está jogando Final Fantasy. Então, a lição que a gente pode tirar daqui é que não importa se você vai tomar um passo de carreira que vai ser um acerto ou que vai ser um erro, mas quando você tomar, faça dele o seu passo de carreira, a sua profissão, o seu trabalho. Não ache que por você tomar um passo de carreira que tem a possibilidade de dar errado, porque sim, mesmo com planejamento de carreira, talvez você vai errar. Você mesmo com planejamento de carreira, você pode errar e mais. Mesmo com planejamento, você pode tomar um passo que você sabe que pode errar e mesmo assim você toma essa decisão de errar. Tá? Então não importa o que você faça, não importa se você erra e se acerte. Se você acha que vai errar e acha que vai acertar e erre, você acha que vai errar e acerte, não importa. Qualquer coisa que você faça na sua carreira e na sua vida, faça dela sua. Faça do jeito que você é. Se você for uma pessoa acolhedora e carinhosa, seja acolhedor e carinhoso, mesmo que você trabalhe num lugar, numa empresa de, sei lá, engenharia. Se você é uma pessoa fria, calculista, fria não, né? Eu acho que pessoas frias, ninguém é frio, a gente está frio por alguma razão. Mas se você é uma pessoa mais calculista, mais racional, seja racional até quando você for fazer um atendimento psicológico. Seja você, claro, obedecendo padrões éticos da sua profissão, mas sempre seja você. Não tenta ser uma outra pessoa só porque aquela profissão que você escolheu tem um perfil de pessoas de determinado tipo. Seja sempre você. É uma das coisas que o Final Fantasy mais ensina pra gente. Não importa se o jogo se passa num futuro distópico tecnológico ou se passa num ambiente medieval mágico. Não importa. Você sabe que está jogando Final Fantasy. Sempre que se faz um jogo do Final Fantasy, se faz com elementos, se faz com um espírito, com um jeito que você olha e fala, eu estou jogando Final Fantasy. Mesmo que você jogue cego, você percebe aquilo. Jogue cego não, jogue sem ver o título, você sabe que você está jogando um jogo da série. Isso é muito importante. Tenha uma identidade profissional, tenha uma identidade sua, da vida. Aceita quem você é. Né? A gente falou no vídeo passado aí
do BoJack, vou tentar deixar aqui do lado, o vídeo do BoJack a gente falou, no vídeo passado não, no vídeo retrasado, a gente falou que a gente tem que ter a nossa identidade, a gente tem que não só se autoconhecer, como se autoaceitar, ter orgulho de quem a gente é. E falar de identidade, né, falar de aceitação, de orgulho e tal, é uma coisa muito legal, mas que quando a gente pega num... vamos dizer assim, quando a gente exagera muito nisso, vira uma muleta. Eu sou assim e não vou mudar. Vamos lá. Uma outra coisa que a série faz a gente entender é que, por mais que você tenha um ponto forte, que a gente não deve ignorar o resto das coisas. Quando eu digo para você ter uma identidade, é se conhecer e se aceitar. E tentar deixar a sua marca da maneira que você é. Se você acha que ser uma pessoa, né... É que quando eu falo de pessoas carinhosas, acolhedoras, geralmente é mais fácil aceitar. Eu adoro que uma pessoa seja acolhedora comigo, porque é legal quando eu recebo acolhimento. Mas vamos lá. Quando você é uma pessoa, por exemplo, um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais... não menos acolhedora, mas menos presencial, vamos dizer assim. Não gosto muito de abraço, de toque, né? Não sou muito de toque, sou uma pessoa que gosto muito mais de ir pelo lado racional. Seja você, olha que legal, pode ser você. Você acha que é assim que você deve contribuir para o mundo? Tente usar sempre. Porém, mesmo falando de identidade, uma das coisas que a gente mais aprende com Final Fantasy, apesar de ter muita identidade, é que a gente não pode ignorar uma coisa. Eu vou usar o que eu sou forte, então o resto, tudo bem. Como a gente enxerga isso na série de jogos? Na série de jogos, uma das principais e mais importantes características do jogo, e que com certeza é responsável por grande parte do sucesso da série, é a história, a narrativa. Qual história você é contado e de que maneira você é levado nessa história. Isso é maravilhoso. Cada história que você aprende, que você vive nesse jogo é diferente, é maravilhosa, e a maneira pela qual você vai passando com parte de batalha, parte de cena, né? Parte de você entender o que a história está acontecendo e a parte que você vai correr atrás daqueles objetivos é de uma maestria absurda. E a série com certeza é famosa por isso, pela sua história e pela sua narrativa. Porém, não é porque, vamos dizer assim, a série Final Fantasy tem escritores, né, diretores maravilhosos, que a série, por exemplo, deixa a desejar na música, na jogabilidade, nos gráficos. Não, pelo contrário. É uma série que também teve fama, até especialmente aí na música. A gente vai ter toda uma questão que a música do jogo é muito boa, mas é uma série que nunca ignorou as outras partes. Eu tenho uma história boa, então se eu tiver uma história boa, com um gráfico ruim, uma música meia boca e, sei lá, uma jogabilidade complexa, não, muito pelo contrário, toda a jogabilidade é feita para você, no momento que você precisa passar pelos desafios da história, aquilo seja equilibrado. Então, assim, tenha uma identidade, né? Por mais que a gente use outros exemplos de identidade, uma das identidades do Final Fantasy é ter uma boa narrativa. Tenha sua identidade, tenha seus pontos fortes, reconheça que isso é importante, que aquilo deve ser levado em consideração e que deve ser até intensificado, mas não esqueça das outras coisas. Eu sou uma pessoa muito acolhedora, muito carinhosa, gosto de recepcionar as pessoas. Tá bom, legal. Mas seu trabalho exige racionalidade às vezes? Ou muitas vezes? Você também tem que ser racional. E às vezes, talvez, você precise ser um pouquinho mais frio, um pouco mais afastado, né? Um pouco menos acolhedor, menos carinhoso, vamos chamar assim, menos toque. Pode ser, vamos supor, você é psicólogo. E aí você, como profissional de psicologia, você tem que acolher, mas aí você pega um paciente que vai falar só de trabalho com você, que não quer saber de nada emocional, ele só quer saber de uma maneira dele produzir mais o trabalho dele. É seu trabalho também, você vai ter que, vamos dizer assim, apesar de ter sua identidade, talvez, pedir para ele para cumprimentar com um abraço, por exemplo, mesmo assim, no momento da consulta, você precisa ser um pouquinho mais frio, um pouco mais racional e trabalhar com ele com racionalidade, por mais que você tenha um ponto forte de acolhimento. Tá? Não estou falando que isso é oposto, né? Racionalidade e acolhimento. Não é um oposto, são habilidades diferentes. Mas não é porque você tem uma força, uma identidade, que você deve ignorar as outras habilidades, as outras características. Você precisa delas também. Um outro aprendizado que a gente pode ter, e talvez seja um aprendizado meio controverso, meio não estranho, talvez que você não fosse esperar, é o aprendizado que a gente tem com os spin-offs da série. A série Final Fantasy tem 15 jogos, né? Final Fantasy de 1 a 15. Tem um outro que eu lembro agora que também é da série principal, mas repete o número, acho que é o Final Fantasy 1 Legend, se eu não me engano também é canônico.
Mas a gente tem spin-off, a gente tem spin-offs, a gente tem filme, a gente tem música, a gente tem jogos complementares, a gente tem... enfim, a gente tem outros jogos da série Final Fantasy que não fazem parte da parte principal. E aqui a gente pode aprender muito. Primeiro que grande parte desses spin-offs são maravilhosos de jogar, muito bons. Final Fantasy X-2 é legal, não muito. Tem um ou dois jogos do Final Fantasy IV também que são bons, mas um exemplo que eu posso dar que com certeza quem joga a série vai concordar comigo é o Final Fantasy Tactics, né? Os outros... Desculpa quem gosta, eu não sou muito ligado, mas vamos pegar no ponto de concordância aqui. Final Fantasy Tactics é um jogo de RPG estratégia, né? Então cada personagem vai estar num campo onde ele pode se mover um número de quadradinhos e fazer uma ação, se ele está perto, se ele está longe. É um jogo diferente da outra série, é um jogo de um outro gênero até, e que é muito bom, que é muito legal, que é muito prazeroso de jogar. E a gente, tá bom, vai, legal, o jogo tem spin-offs, tem filme, né, o Final Fantasy Advent Children, por exemplo, não é um spin-off de jogo, mas é um derivado, vamos chamar assim, vai, que é do Final Fantasy VII, enfim, tem muitos jogos legais que não são da série, tem muitas outras formas de entretenimento, como as músicas e como alguns filmes que saíram, né, tem o Kingsglaive, que é o do Final Fantasy XV que saiu, Advent Children do 7, eu acho que só. Se você sabe mais algum, deixa aqui nos comentários que eu vou pegar. Filmes, né? Mas enfim, por que eu tô falando tudo isso? Olha só, cada um dessas formas de entretenimento tem a identidade do Final Fantasy, né? As músicas, claro, vão ser um pouco limitadas, né, ao espírito que a gente sente ali, mas as músicas são épicas, como os jogos são épicos. Os filmes contam a história e tal. Não tem a jogabilidade no filme, mas conta uma história, leva você pela história, você percebe, você tem os elementos, tem os personagens ali. Os jogos spin-off são maravilhosos, tem toda uma história épica, tem os cristais, tem os chocobos, tá tudo ali, os elementos estão ali, você sabe que está jogando, mesmo que não seja o principal. Vamos lá, eu falei várias vezes já aqui, volto a repetir, eu não estou falando que a vida profissional é a principal e que você deve levar ela mais em consideração que qualquer outra coisa, jamais. Mas supondo que a sua vida, né, é ali o eixo canônico das coisas, é o que você está se preocupando, tenha também spin-offs, tá? Tenha outros jogos, outros interesses, tenha outros projetos que não os projetos profissionais, tenha outros interesses e hobbies que não interesses e hobbies profissionais, tenha outros aprendizados que não os aprendizados profissionais. Então a primeira lição é essa, tenha outros interesses, outros projetos, especialmente projetos. Eu gosto de falar de projeto, que é uma coisa que você se propõe a fazer, você vai lá e faz. Aprender uma coisa, fazer um estudo, aprender um hobby, aprender uma coisa, fazer algo com a mão, fazer algo, sei lá, aprender programação para fazer um jogo, né? A gente gosta disso. Sem ser com o objetivo de tornar aquilo o seu ganha-pão. Tenha a sua série principal, onde você ganha o seu dinheiro, mas faça séries por volta disso, faça outros conteúdos da sua vida, tá? Não fica só focada naquilo. Nossa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma pós-graduação. Eu tenho um cliente que ele fez isso, ele queria estudar história, ele foi lá e estudou história. E ele me falou, depois que já tinha o processo dele terminou, e aí ele foi fazer história e tal, ele queria isso, ele colocou isso no plano de carreira dele, mas ele sabia que ele não ia trabalhar com isso, né? O trabalho dele tinha a ver com tecnologia, né? Afastado das áreas. Mas era uma coisa que ele sempre teve vontade. E até hoje ele não trabalha. Ele falou, eu já consegui uns trabalhos de dar aula, só para eu não ficar enferrujado e tal, mas assim, não é isso que eu quero fazer. Eu estudei porque eu acho interessante, eu estudo ainda hoje porque eu gosto, eu acho interessante. Não é uma coisa que eu quero fazer. E tudo bem. Mas eu lembro que ele falou que a família dele achou loucura. Porque ele passou, vamos dizer assim, 4 anos fazendo história e foram anos que ele precisou se esforçar, né? O trabalho, a família, as responsabilidades e a faculdade em serem tudo isso, sendo que isso não ia trazer retorno. E aí que tá, né? Tudo bem. A gente fala da série Final Fantasy, óbvio que o Final Fantasy Tactics trouxe retorno e traz retorno até hoje com os jogos subjacentes aí deles. Mas nem tudo precisa trazer o retorno. Nem imediato, né? E nem nunca. Eu posso fazer uma faculdade só porque eu quero fazer. Eu posso estudar um curso só porque eu quero estudar. Eu posso
trabalhar em algo só por trabalhar. Eu posso fazer um trabalho voluntário, eu vou lá numa ONG, eu ajudo o cachorrinho de rua. Não é porque você vai ganhar dinheiro com isso, nem tudo precisa ganhar dinheiro. E aí eu volto a fazer a crítica, eu já fiz várias vezes. Isso é muito uma cultura do nosso sistema capitalista, que diz que tudo que você faz, tudo que você vive tem que ser dedicado ao capital, ao acúmulo do capital. Tudo que você faz tem que ser produtivo. Acabei de ter uma conversa hoje, né, com um aluno da minha classe de psicologia, e ele falou, nossa, hoje a gente não tem aula, né? Hoje é uma segunda-feira, nesse semestre que eu estou, nós não temos aula. E ele me falou, nossa, hoje era umas 3 horas da tarde, hoje eu não fui nada produtivo. Aí eu falei, mas por que você quer ser produtivo? A gente não teve aula. Ele falou, mas eu devia estar estudando alguma coisa. Eu falei, mas não tem prova essa semana. Mas eu devia estar olhando. Aí eu perguntei, por que devia? Quem disse que tem que ser produtivo? Ele falou, ninguém, né? Eu falei, ninguém. Uma coisa é você fugir das suas responsabilidades. Tudo bem, não deve. Agora, todo o tempo que a gente está acordado, a gente está querendo ser produtivo. Todo momento que você está descansando, você está pensando em se você não poderia estar fazendo alguma coisa para ser produtivo, eu preciso produzir. Você não precisa produzir. Você não precisa fazer tudo dedicado ao acúmulo de capital. Tenha spin-offs na sua vida. Tenha projetos que não são profissionais. Faça alguma coisa por outra pessoa. Faça alguma coisa que você não vai ganhar dinheiro com isso. No exemplo próprio, eu sei fazer tricô. Eu aprendi a fazer tricô, não é porque eu queria ganhar dinheiro fazendo amigurumi. Não, eu aprendi porque é legal. Foi até engraçado que esses dias eu estava limpando, né, as minhas coisas, não, as bagunças da casa, mas eu vi lá a minha caixa que eu tenho os barbantes e tinha uma bolinha de tricô assim com enchimento. Eu dei pro meu cachorro, ele tá brincando até agora. Olha que legal. Não ganhei dinheiro com isso. Não comecei a aprender tricô para fazer brinquedo de cachorro. E nem quero. Mas olha que legal. Quando eu vejo ele brincando, dá até um quentinho no coração. Ele tá brincando com uma coisa que eu fiz. Ele vai destruir aquilo. Mas enquanto ele não destrói, dá um quentinho no coração. Tenha spin-offs. Faça outras coisas. Tá certo? E a última coisa que eu trouxe aqui para vocês, né? A quinta coisa aqui, né? Quinta lição é sobre reinvenção. Vamos lá. A série Final Fantasy ela tem uma coisa que difere ela das outras, né? Claro, não difere ela de todas as outras, né? Tem muita série que vai ser bem parecida. Vai ser nome tal, 1, 2, 3 e 4, mas as histórias não tem nada a ver com uma com a outra, só tem elementos, né? Uma das séries que eu posso dar exemplo aqui, a série Breath of Fire, é uma série que eu joguei o Breath of Fire 4, é uma série antiga, acho que não tem jogos novos, mas todas elas são diferentes, personagens diferentes, só que tem elementos parecidos. Mas ela difere, por exemplo, de outras séries de RPG, sei lá, por exemplo, a série Disgaea, que tem jogos, é que a série Disgaea até que é um mau exemplo, mas assim, é uma série de RPG estratégia, que tem 1, 2, 3 e 4, 5, acho que vai sair o 6 esse ano, e é uma série que, vamos dizer, que apesar dela ter histórias diferentes, ela tem elementos muito mais próximos, né? É quase uma continuação um do outro. E tem jogos que são praticamente continuações. O próprio Resident Evil é um jogo que, apesar de ser, né, personagens diferentes, etc., mas é sempre a mesma temática e meio que tem sempre relações entre um ou outro, tem uma cronologia envolvida aí. Diferente do Final Fantasy, que não tem cronologia, como são mundos diferentes, né? Não é o mesmo mundo, não tem cronologia, não tem como colocar um atrás do outro em questões de tempo, um não é mais moderno que o outro, tá? Porque cada um se passa num tempo diferente, num mundo diferente. Mas independente disso, por ela ser uma série que não precisa se renovar, se for pensar, é só fazer um outro jogo, vamos supor, deu muito certo Final Fantasy 1, foi um jogo com muito sucesso. E eles podiam manter não só elementos, mas manter uma história parecida. A primeira série, os heróis eram os Guerreiros da Luz, né? Que saíam lá, os 4 guerreiros, você escolhia e tal. Mas não, no segundo jogo da série, no primeiro jogo da série, você escolhia a classe de cada um dos seus personagens. Então você podia escolher, sei lá, guerreiro, mago, ladrão e tal. Você podia escolher cada um dos 4 Guerreiros da Luz. No segundo Final Fantasy já teve uma mudança, que era que cada personagem era diferente e tinha uma historinha. Eles não eram o guerreiro, ladrão ou mago, não. Eles eram, cada um tinha um papel na batalha ali,
mas eles tinham personalidade. Os Guerreiros da Luz não tinham, né? Porque cada um podia ser qualquer coisa, não tinha como você colocar uma personalidade ali no Guerreiro 1, depois no Guerreiro 2, depois no Guerreiro 3, né? No quarto jogo da série já tinha os papéis mais definidos e tinha mais personagens do que os 4, 5 lá que você usava. Tinha personagem que morria, né? Spoiler, não vou falar qual, mas no Final Fantasy 4 alguns personagens morrem, né? E sempre vai evoluindo alguma coisa. O gráfico vai ficando melhorzinho, a jogabilidade apresenta o negócio, né? Então eu não joguei o Final Fantasy VI, mas eu não lembro se tem isso, mas vou usar um exemplo de evolução, né? No Final Fantasy VII, o gráfico já era um 3D feio, mas era um 3D, no gráfico melhorou. A história já era um pouco mais steampunk, assim, era uma cidade mesmo, com temáticas modernas, tinha carro, tinha luz elétrica e tal, diferente dos outros que eram mais medievais. No Final Fantasy VII também tinha, no modelo de batalha já se introduziu o tempo de batalha ativo, né? Então quando você estava fazendo decisão, o monstro estava também te batendo, porque ele não vai parar só porque você estava pensando no que fazer, né? Então tem várias evoluções e sempre a série Final Fantasy está se reinventando. E não necessariamente isso quer dizer tornar o jogo mais moderno no sentido de cronologia, né? Então, o primeiro era medieval, então o último tem que ser tecnológico. Não vai para um futuro cada vez mais distante, né? O Final Fantasy 7 e 8 tinham um tempo mais ou menos parecido, né? Uma época meio com cidadezinhas, tal, meio próxima da nossa realidade. E já no 9 volta-se para um medieval, muito medieval mesmo, né? Onde os magos eram normais e tal, e diferentezinho, bem diferente, né? Já no 10 era um outro mundo, com outra temática, etc. Mas estava sempre se reinventando, ficando mais moderno. As músicas ficando melhores, a evolução dos personagens ficando melhores, porque geralmente o Final Fantasy é um jogo que, como um todo, não tem muita evolução de personagem. Vai ter mais nos mais modernos, a partir do 10 no 9, né, tadinho? O 9 tem uma história bem legal. A partir do 9 tem uma evolução de personagem muito legal. Antes disso tem, mas não é muito bom. Então, o que o Final Fantasy ensina a gente mesmo com a nossa identidade, mesmo com os nossos sucessos, a gente tem que estar sempre se reinventando, sempre melhorando uma coisa aqui, aprendendo um negócio ali, fazendo uma mudancinha lá, aprendendo um negócio novo. Todo jogo Final Fantasy surpreende. E como surpreende? Assim, maluco que surpreende ainda hoje. A gente está falando do 15º jogo de uma série, 16º contando com Final Fantasy VII Remake, né? Como esses jogos ainda surpreendem a gente, mesmo tendo a mesma temática, a mesma coisa. X personagens vão lá e tentam salvar o mundo de algum desastre, usando um cristalzinho não sei o que, pulando no chocobo. É sempre os mesmos elementos. Até a música é meio parecida, mas sempre está surpreendendo a gente. Como? E essa é a pergunta que você tem que fazer. Eu não estou falando para você ser produtivo 100% do tempo, mas eu também não estou falando para você ficar estagnado. Eu sei que você vai descobrir aqui qual é, né, a sua identidade, o que você faz bem, como você melhora o mundo de uma melhor forma, mas além disso, sempre esteja em evolução. Aprenda algo novo, faça algo diferente, evolua de alguma forma. Isso vai te ajudar muito na sua carreira. Pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar hoje, tá? Não vou me estender muito aí, até porque o vídeo já é um vídeo bastante longo. Em qualquer lugar que você esteja ouvindo esse conteúdo, seja por vídeo, seja por podcast, eu queria pedir para você entrar na descrição do vídeo, ver uma rede social ali, acompanhar a gente, se for possível em todas eu vou ficar feliz, mas pelo menos uma aí para ajudar a gente, deixar uma reação positiva dependendo da plataforma, um like, um gostei, um joinha, e qualquer também que seja a plataforma, deixa um comentário pra gente. Eu fico muito feliz quando eu recebo comentários e eu gosto bastante de responder eles, tá? Faça um elogio, faça uma crítica ou deixe uma sugestão. Eu vou ficar muito contente. No mais, quero agradecer demais vocês por ouvir esse vídeo que foi tão especial, esse conteúdo foi tão especial para mim, não só para realizar, mas para montar, para fazer e para passar para vocês. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.